Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer um convite muito especial para que você inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essa boa palavra. Mas já vamos para a lição de hoje. Mas antes, vamos ao momento missionário. O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. O título da lição de hoje é A Suficiência de Cristo. Nós continuamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses e hoje nós vamos abordar o capítulo 2. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele apontando que Cristo é suficiente. Cristo ele é suficiente em todas as questões que envolvem a sua igreja. E por isso, a partir do verso 5, nós vamos ver algumas qualidades daqueles que estão em Cristo. O verso 5 do capítulo 2 diz o seguinte: porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que está em Cristo, ele tem uma vida disciplinada. O texto fala sobre viver em ordem. O termo usado aqui pelo autor é o termo que indica as fileiras ordenadas de uma tropa, de um exército, ou seja, aquelas fileiras que guardam a sua distância, tanto alinhadas para frente ou lateralmente. Por que isso? Porque cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Então, uma qualidade daqueles que estão em Cristo é que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição, a sua importância. O verso 6, ainda no capítulo 2, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Uma outra qualidade daqueles que estão em Cristo, eles têm o firme compromisso com o senhorio de Cristo. Cristo é Senhor de suas vidas. Aquele que está adiante dele, aquele que está controlando, guiando, ordenando a sua vida, como nós vimos na qualidade anterior, é Cristo. O senhorio de Cristo, ele é atuante na vida daqueles que estão nele. Verso 6, ainda a parte B, diz: continuem a viver nele. Essa é uma outra qualidade que nós vemos naqueles que estão em Cristo. São aqueles que seguem os passos dele, seguem os passos de Cristo. Como o texto disse, continuem a viver nele. Aqueles que estão vivendo em Cristo, eles estão agindo segundo Cristo ensinou. Estão seguindo os seus passos e continuam, ou seja, é uma vida continuada em Cristo. Então essa é uma outra característica. Quarta característica interessante sobre aqueles que estão em Cristo está no verso 7, que diz: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão.
Aqui o apóstolo Paulo usa alguns termos muito interessantes. Ele vai falar do enraizados e do edificados nele. Enraizados é um termo que está se referindo à estabilidade que o cristão tem. Aqueles que estão em Cristo são estáveis, pois têm raízes. É como uma árvore que vem o vento, vem a tempestade, a árvore balança, mas ela tem raiz. E aqui o apóstolo está dizendo que aqueles que estão em Cristo estão enraizados. Eles têm uma raiz e também são edificados. A ideia de edificados é a ideia de uma construção, é a ideia de um edifício. O edifício ele tem um fundamento e esse fundamento do edifício é o próprio Cristo. Cristo é a raiz, Cristo é o fundamento. Mateus capítulo 16, verso 18 diz assim: Eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja de Cristo está edificada sobre Cristo. Cristo é a pedra, Cristo é o fundamento, Cristo é o alicerce. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 diz: Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro alicerce sobre o qual a igreja de Cristo ou os cristãos possam estar edificados. Cristo é o verdadeiro, é o bom, é o firme alicerce. Ainda, Efésios capítulo 2, verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular. A pedra principal, a base para o cristão, a base para a sua igreja é o próprio Cristo. Então, como eu disse, essa é uma qualidade, a evidência de uma inabalável firmeza em Cristo. De volta a Colossenses 2, o verso 7, ele diz na parte final, transbordando de gratidão. Aquele que está firmado em Cristo, aquele que está edificado em Cristo, é alguém que manifesta gratidão a Deus. É alguém que reconhece que a sua vida é sustentada, mesmo em meio aos ventos, às tempestades, porque tem raiz, sacode para um lado, sacode para o outro, mas essa vida, ela é firmada em Cristo e aí manifesta a sua gratidão. Então, queridos, a igreja tem todas essas características que nós vemos. Uma vida disciplinada, um compromisso com o senhorio de Cristo, ela segue os passos de Cristo, ela evidencia essa fé inabalável, essa firmeza em Cristo e ela manifesta a gratidão. Por isso, com todas essas características, a igreja, ela sempre há de vencer todos os perigos, todas as dificuldades em qualquer tempo. Nós somos essa igreja. Nós, cristãos, temos essas características em nossas vidas. Contra a falsa filosofia. Paulo ele fala sobre dois perigos que aquela igreja estava enfrentando. O primeiro deles, o engano dos raciocínios falsos. Verso de número 4. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Era justamente os raciocínios incorretos, eram os argumentos errados que estavam começando a enganar aqueles cristãos. O segundo era justamente as falsas filosofias. O verso 8 diz assim: Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Eram pensamentos que não estavam firmados em Cristo, mas como o texto diz aqui, pensamentos vãos e enganosos. Entre eles, ou sobretudo, o gnosticismo era uma forma de pensamento não firmado em Cristo que estava enganando aqueles irmãos. Essas falsas filosofias tinham três características. A primeira, elas eram baseadas em tradição humana. E aí havia os ensinamentos errados sobre o cristianismo, um cerimonialismo judeu, o culto aos anjos, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, o ascetismo. Ascetismo era um entendimento ou uma doutrina que considerava as práticas de autocontrole do corpo como uma forma de se chegar a Deus.
Então, estar baseado em tradição humana era uma daquelas características dessas filosofias. Uma outra característica era que elas eram baseadas nos rudimentos do mundo, como o verso 8 diz, ou seja, baseada naquilo que é do mundo, naquilo que é secular e não em Cristo. E a terceira característica dessas filosofias é que elas não estavam baseadas na palavra de Cristo. Como nós lemos no verso 8, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Um grande erro dessas filosofias e que muitas vezes nós cometemos é não estar firmados em Cristo. Nós precisamos estar firmados em Cristo. Como já dissemos, Ele é a base, a rocha, o alicerce, onde nossa vida, onde a sua igreja, a Igreja de Cristo, está estruturada. E a igreja, então, ela vencerá essas falsas filosofias com 3 armas de defesa. Capítulo 2 ainda, versos 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. A primeira arma de defesa, então, que a igreja tem é saber quem é Cristo. Nós precisamos conhecê-lo, saber quem ele é, porque Cristo não é uma revelação parcial de Deus. Como dissemos já na lição anterior, ele não é um espírito iluminado que veio nos mostrar uma maneira transcendente de chegar a Deus. Não, Cristo é a revelação total de Deus. Cristo é o próprio Deus, a manifestação do próprio Deus em sua plenitude. Ele é o próprio Deus. E a segunda arma que a igreja tem, então, para vencer essas filosofias é saber o lugar que Cristo ocupa. Quando nós entendemos que Cristo ocupa o lugar preeminente, falávamos isso anteriormente, o lugar principal, pois ele é, como o texto nos mostrou, o cabeça, e ele tem todo o poder e autoridade. Quando nós sabemos a posição que Cristo ocupa e todo o poder que ele tem, nós estamos armados enquanto Igreja de Cristo para vencer todas essas falsas filosofias. E a terceira arma de defesa, então, para vencer essas filosofias é saber o que temos em Cristo. O texto que nós lemos diz que Cristo ele tem todo o poder, ele é o cabeça e vocês, igreja, receberam a plenitude. Nós recebemos autoridade em Cristo. Em Cristo nós temos autoridade enquanto igreja dele para vencer todas essas vãs filosofias. Colossenses capítulo 2, verso de 11 a 15, diz o seguinte: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O texto nos mostra que em Cristo nós temos uma transformação interior. Em Cristo, nós temos uma vida totalmente nova. Nós somos identificados com Cristo. Em Cristo, nós temos o perdão dos pecados, como o texto disse. Ele nos perdoou de todas as transgressões. E aí, em Cristo, nós temos o cancelamento total da nossa dívida. Que dívida era essa? É interessante perceber que nesse texto aqui, o apóstolo ele está falando sobre um escrito de dívida que é cancelado. Quando naquela época alguém tinha uma dívida ou algo que devesse ser cobrado, ela era fixada em uma madeira, em local público, através de um cravo. E Cristo teve as nossas dívidas, os nossos pecados, fixados através de cravos na cruz, de modo que Ele levou sobre si os nossos pecados, rasgando o escrito de dívida que havia contra nós. É interessante também que em Cristo nós temos um final triunfante,
contra os principados e potestades. Jesus, ele despojou os principados e potestades e nos fez triunfantes contra esses poderes satânicos, contra o legalismo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. O legalismo ameaçou aquela igreja do passado e também ameaça as igrejas nos dias de hoje. Naquele momento, ele se tratava de uma mistura de misticismo oriental, o legalismo judeu e a filosofia que tinha alguns preceitos cristãos. Essa mistura toda estava fazendo com que alguns irmãos retomassem certas práticas ou fossem cobrados de estar tendo certas práticas como se elas fossem corretas. E isso causa uma certa prisão àqueles irmãos. Estavam presos àquelas práticas. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." O propósito, então, daqueles falsos mestres era atacar a suficiência de Cristo. Como se Cristo não fosse suficiente para prover até mesmo a salvação, e assim a pessoa teria que cumprir determinadas práticas, determinados ritos. O texto que nós lemos fala que submeter-se a isso é submeter-se novamente a um jugo de escravidão. Aqueles promotores desse legalismo, aqueles falsos mestres, eles andavam pelas igrejas e eles eram como assaltantes da liberdade. Eles tiravam a liberdade das pessoas através dessas práticas. Eles pregavam uma infinidade de regras e eles queriam que os cristãos fossem dessa forma, cumpridores de regras, fossem pessoas que se preocupassem com dietas, com comida, com bebida, com dias sagrados, como nós vemos aqui no texto. Mas o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, verso 17, diz: "Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo." O reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Interessante perceber que o próprio apóstolo, ele disse que essas coisas, elas eram sombras daquele que haveria de vir. Ele está se referindo àquelas práticas onde se previa dietas, como eu disse, comida, observação de dias sagrados. Aqueles eram práticas daquela cultura naquele momento, mas que não acrescentavam no reino de Deus, pois elas todas essas práticas estavam apontando para aquele que viria. Essas práticas apontavam para Cristo. Quando Cristo chega, nós não precisamos mais viver na sombra das práticas. Nós encontramos em Cristo a verdadeira luz que nos guia contra todo e qualquer legalismo. Contra o sincretismo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Colossenses capítulo 2, versos 18 e 19. A teologia que era pregada naquele momento era uma teologia um pouco híbrida, ela estava misturada. Ela tinha um pouco de filosofia grega, como nós dissemos, o judaísmo legalista e também o cristianismo. Então, o produto final dessa pregação era uma heresia. O produto final era algo meio sincrético. E sincretismo é a ideia de uma fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação dos seus elementos. É uma mistura,
Isso é o sincretismo. Aqueles irmãos lá, alguns daqueles irmãos estavam adorando anjos. E aí vale aqui uma observação: anjos são criaturas de Deus. Anjos são ministros a serviços de Deus. Isso você pode depois conferir lá no Salmo 103, verso 20, Hebreus capítulo 1, verso 14. Esses anjos não podem receber a adoração que é devida unicamente ao Senhor. Mas aquelas pessoas lá estavam adorando anjos. E isso era um ensino errado, porque eles alegavam estar tendo uma atitude humilde, mas na verdade estava se dando mais valor à experiência subjetiva do que à verdade objetiva. Como assim? Estava se valorizando a experiência, estava se valorizando o místico, quando na verdade nós temos que valorizar a verdade. E sabemos que a verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. E nós estamos aqui estudando sobre essa pessoa, sobre essa verdade que é Cristo e que é plenamente suficiente em todos os aspectos de nossa vida. Então, aqueles aqui estavam ensinando de modo errado, eles tentavam desqualificar os cristãos que não tinham aquelas mesmas experiências. Precisamos ter um cuidado com isso. Nós não podemos olhar para as pessoas e qualificá-las ou desqualificá-las pelas experiências. Não, nós temos sim que buscar a verdade, que é uma pessoa e que é Cristo. Nós vamos entender então que essa religião sincrética, misturada, ela não é bíblica, mas ela é mística. Então, não é uma religião espiritual, mas é carnal. Nós devemos sempre buscar não o misticismo, não a experiência, mas devemos buscar a verdade objetiva. A verdade, ela é uma pessoa. A verdade é Cristo. Cristo é suficiente em todas as áreas da nossa vida. Cristo é a verdade. Contra o ascetismo. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses capítulo 2, versos de 20 a 23. O ascetismo, ele afirma que nós podemos crescer espiritualmente simplesmente abstendo-nos de coisas, flagelando o corpo. É a religião do não. E o apóstolo Paulo, ele sintetiza esse pensamento ascético em 3 proibições: não manuseie, não prove e não toque. Nós precisamos perceber que essa religião é uma religião que produz escravidão e ela apenas se dedica à aparência, não sendo uma de suas preocupações a essência das coisas. É simplesmente aquilo que não se pode fazer. Não há um contato com a essência. E aí, como o texto diz, todas essas coisas são destinadas a perecer. Elas perecerão pelo seu uso, pois baseiam-se em mandamentos humanos, ou seja, a base não é a palavra de Deus. A nossa base de prática, a nossa base de fé, como dizemos, a nossa regra de fé deve ser a palavra de Deus. Ela deve ser a base para aquilo que nós vivemos e fazemos. E o verso 20. Essas regras, se referindo àquelas regras ascéticas, elas têm de fato a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Parece. Elas têm aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade, falsa humildade. Aqueles que praticam tais regras têm uma tendência a ser falsos humildes e severidade com o corpo. Como eu disse aqui, são os flagelos para o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não produzem
mudanças na pessoa. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, esses tipos de práticas ascéticas. Esse não toque, não manuseie, não prove, são simplesmente negações. Não produzem mudança na vida do homem. Fazem com que o homem não seja um homem essencialmente voltado para a base, para a verdade, voltado para Cristo, mas fazem com que o homem, aquele que as pratica, esteja voltado, sim, para uma aparência. Então há de se ter cuidado com a aparência. Devemos viver uma vida que dignifica, que glorifica ao Senhor em todo o tempo. Sim, é verdade. Devemos nos preocupar com a maneira de viver. Sim, mas essas práticas não produzem mudança em nós. Cristo é aquele que é suficiente para produzir todas as mudanças, todas as transformações em nossas vidas. E a conclusão da lição de hoje, ela pode ser resumida em uma frase: somente Cristo é suficiente em nossas vidas. Ele é aquele que é a base, Ele é aquele que nos dá a firmeza, o alicerce para em todo tempo vencermos os falsos ensinos, as heresias, aquilo que se levanta contra nós, contra a sua igreja. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Vamos orar agora ao término dessa lição. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque a Tua palavra é uma palavra viva, eficaz. E sabemos que Cristo é suficiente em nossas vidas para nos transformar, nos guiar, nos dar sabedoria em todo o tempo. Glorificado seja o Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essa boa palavra de Deus. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Graças a Deus.